Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia. Luna, que vídeo é esse, Luna? Com o celular na mão? Luna do Antigo Testamento? Cara, eu tô sem computador, tá? Eu tô sem câmera, eu vim fazer o jogo do Sport ontem, esqueci metade das minhas coisas em Porto. E assim, só assim pra gente conversar. Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Mas eu quero falar algumas coisas, cara, porque assim, eu tô bem chateado de verdade com o técnico Pepa, eu tô bem chateado com o Sport como um todo, assim, e eu preciso falar com vocês sobre isso, porque aqui é o espaço que eu tenho pra gente conversar. E eu sei que tem gente que vai discordar, e tá tudo bem, tá? Mas eu preciso deixar aqui a minha opinião sobre o jogo de ontem. Eu não fiz pós-jogo, porque, como eu falei pra vocês, eu tô sem equipamento, tava à noite, tava escuro, nem iluminação eu tenho, então eu tô com a iluminação aqui da minha casa e da luz do sol aqui da lateral, aqui. Por isso que eu tô conversando com vocês. Só pedir antes de mais nada para você se inscrever. Tá faltando agora, meu amigo, menos de 800 pessoas pra gente bater 100 mil inscritos. Tá chegando a hora. Quem sabe a gente, no finalzinho desse carnaval, não bate essa meta de 100 mil. Então ajuda a gente aí, te inscreve, tá bom? Que eu sei que você não vai se arrepender. A gente vem trabalhando demais para trazer conteúdo para vocês. Cara, ontem o Sport venceu por 3-0. E eu vou falar um pouquinho sobre as minhas análises do jogo. Mas é muita coisa que eu já falei aqui, cara. E é muita coisa que eu sei que não vai mudar. Porque o Sport por si só não quer mudar. E quero falar também sobre a coletiva do Pepa e alguns pontos que eu não gostei. De verdade, eu não gostei. Eu acho que ele é um cara que está muito ansioso. Eu acho que o Pepa está se mostrando um técnico com os erros de técnicos brasileiros, o que me irrita demais. Porque a parada é o seguinte, preste atenção no que eu vou falar. Você pode pensar o que você quiser. Eu posso pensar o que eu quiser e a vida é assim. Essa é a beleza da democracia. Agora, tem uma diferença do que você pensa, do que eu penso e do que é um fato. Concorda comigo? Né? Eu posso não concordar com alguma coisa, mas se aquilo ali for um fato, eu posso não concordar que esse controle é preto. Eu posso ter minha opinião, você pode ter a sua, mas é um fato que ele é preto. Tá? Então não tem como a gente mudar um fato. É o que acontece no esporte, tá? O Sport é um time desentrosado. O Sport é um time que não se conhece dentro de campo. O Sport é um time que tem vontade. Essa história de que é um time sem vontade, eu discordo. Eu acho que ele contra o Santa Cruz foi um time sem vontade, tá? Foi um time, e eu não vou colocar nem sem vontade. Vou colocar que meio que menosprezou dentro de campo o Santa Cruz. Eu acho que o Santa Cruz teve muito mais vontade de ganhar o clássico. Tirando esse jogo, eu acho que o Sport está se mostrando um time que tem vontade, sim. Jogadores que se dedicam, sim. Ontem eu acompanhei a partida inteira no campo. Há muito tempo que eu não fazia isso. Pelo canal Gold, eu fiz essa reportagem ontem. E, cara, inclusive vou fazer hoje na Náutico e Retrô, se você quiser assistir. Então, fica ligado no canal Gold. Vou estar lá nas reportagens de campo. Então, o Sport ele se mostrou um time com vontade. Mas um time que não se conhece. Um time que fica em lampejos de jogadas individuais. Essa aqui é a verdade. Lampejos de jogadas individuais, onde o Dalbert tentava uma jogada, mas aí o Paciência também tentava uma jogada, e não tinha uma liga, não tinha um entrosamento. Foi isso que eu vi no Sport ontem. E isso, cara, se dá pelo fato de que é um time que não tem conhecimento, porque não joga junto. O Pepa tá muito claro que ele tem dois times. Inclusive, eu vi os comentários do Fred Figueiredo no Enem 45 e me abriu muita memória. Ele tem jogos que ele coloca o Igor Carioso de Plácido, coloca o João Silva, né, vai colocar o Antônio Carlos para jogar, e tem outros jogos que ele tem meio que um time B. E a gente não sabe qual é o time A e o time B. Nós vamos colocar que tem uma opção e de segunda opção, isso não quer dizer que seja a opção principal, tá? Mas ele sempre modifica. Aí alguns jogos ele entra com o Carlos Alberto titular, com o Pablo, outros jogos ele entra com o Lene Lobato, com o Paciência, sabe? E essa é a tônica. E é um time que não se conhece, cara. Por mais que eu goste muito de você e você goste muito de mim, se a gente não tiver vivência, se a gente não conversar, se a gente não trocar ideia, se a gente não criar uma empatia aqui na vida, a gente não vai ter um entrosamento, cara. A gente não vai pra uma festa e olho pra tu assim, eu sei o que tá acontecendo ali, irmão. Tu sabe o que é que tá acontecendo ali, né? Daqui a pouco a gente conversa. Não existe isso. Sabe, a gente nunca vai ter isso. Então, precisa se conhecer, trocar ideia, como um relacionamento, sabe? O Sport não tem isso. O Sport não tem isso. Isso me preocupa demais. E quando você chega na coletiva, sempre tem um repórter que vai perguntar, Pepa, queria que você explicasse esse rodízio. Ele já está sem paciência para explicar isso.
Né? De falar, ó, eu vou ter que falar isso todas as vezes aqui, mas tudo bem. Mas claro que tem que perguntar toda vez isso, cara, porque não melhora. O Sport não melhora. 3-0 ontem foi de um time que pegou mais uma vez um time muito abaixo e que dessa vez, na minha visão, contou com uma falha inicial ali do goleiro Testa, o Anderson Testa, que pra mim foi o melhor jogador da partida. Inclusive eu queria entrevistá-lo e a assessoria do decisão não deixou, apesar dele ter levado 3 gols. Ele defendeu muito, jogou muito bem o jogo, assim. Ele teve uma infelicidade de levar um gol do Pablo ali de vacilo, que aí abriu a porteira. Mas um jogo do Sport realmente pegou um adversário muito abaixo. Um adversário que a gente olhava e depois que eu entrevistei o Juninho, só pra vocês terem noção, depois que eu entrevistei o Juninho no intervalo, tentei entrevistar o Anderson Pedra, não consegui, eu disse, pô, cara, manda qualquer jogador aí. Né? Porque eu queria entrevistar o melhor jogador da partida mesmo, falhando. Então você vê como era um time muito abaixo. E na coletiva, cara, como voltando pra coletiva, o Pepa tá muito sem paciência, mas muito sem paciência mesmo, assim. Você fala com ele, às vezes você nem termina a pergunta, ele já tá respondendo, sabe? Muito sem paciência, muito ansioso. E isso me preocupa demais, porque é os erros dos técnicos brasileiros, que acham que o torcedor, e muitas vezes a imprensa, quer ferrar ele, e não é. Se você tem uma noção, você vê como ele tá ansioso. Antes de começar a partida, nós podemos fazer uma pergunta para os técnicos que vão jogar. Eu fiz essa pergunta para o técnico Pepa. E toda vez que eu faço uma pergunta, antes de entrar no ar, eu sempre falo, ó, eu vou te perguntar sobre isso, para você ficar preparado no que você vai responder. Eu acho interessante porque é uma pergunta gravada. Antes de eu falar isso, quando eu falei, ó, Pepa, ó, eu vou te perguntar, ele, não, pergunta o que você quiser. Pode ficar à vontade na sua pergunta. Então, assim, tá numa ansiedade tão grande, como se achasse que fosse uma mania de perseguição, e não é. A gente só quer entender porque o time não tem uma cara. A gente só quer entender porque o Sport ainda não conseguiu se entrosar. Porque um elenco de mais de 60 milhões de reais não consegue render. Não consegue se mostrar positivo. Então eu estou preocupado demais com o técnico Pepa. Porque vai chegar um momento, cara, de que ele vai cair. Ele vai cair. E eu não queria, de verdade. Eu acho um técnico que na Série B ano passado, ele fez o básico. Ele colocava o que tinha de melhor para jogar. Ele até falava assim, ó, não tem como a gente treinar muito, não tem como a gente inventar muito, coloca para jogar. Pô, acho que agora também. Se você seguir essa linha, vai ficar mais fácil. Se você seguir essa linha de que parar de inventar e colocar quem tem para jogar, eu acho que fica mais fácil. Então eu tô muito preocupado, de verdade. Eu acho que é um início desesperador do Sport, pelo investimento que fez. E vamos ver se o Pepa vai continuar. Porque assim, se ele não vence agora os jogos contra o Santa Cruz, irmão, não dá. Ele não fica no Sport. Quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que é que você acha. Primeiras impressões. Primeiras impressões não, né? Suas impressões do técnico Pepa, do Sport. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. Desculpa mais uma vez o vídeo caseirão. É porque eu tô sem computador, tá bom? Um abraço. Comenta aí e se inscreve. Tchau, tchau.